Vamos lá. Boa noite a todos, para todos que estão presentes aqui, para quem está nos assistindo em vídeo gravado no YouTube. Hoje chegamos ao capítulo 18 do livro Os Mensageiros. Mas antes de começar a nossa roda de conversa, a nossa vivência espírita, né? Tem gente que utiliza esse termo. Vamos todos fechando os nossos olhos, nos conectando ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo da guarda, o nome que vocês queiram dar. E pedimos a ele que nos auxilie nessa tarefa, que abra os nossos ouvidos, amplie a nossa mente, para que possamos entender, mas não só entender, principalmente possamos colocar em prática todos os ensinamentos que essa bela obra de André Luiz, escrito pelas mãos do Chico, nos traz na noite de hoje. Tá bom? Que assim seja. Então, chegamos ao capítulo 18, informações e esclarecimentos, né? Lembrando que estamos no posto de socorro, né? Nos capítulos 15 e 16 nós vimos a árdua tarefa deles descendo de nosso lar para o posto de socorro. Na realidade eles estão indo para a terra em missão, né? Mas deram uma parada no posto de socorro para descansar e principalmente para nos trazer grandes instruções, né? Então nós temos aqui André Luiz, nós temos o Alfredo, nós temos o Aniceto, nós temos o Vicente, os 4 personagens principais, centrais desse capítulo. Então vamos lá. A volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Vocês lembram qual era o assunto que eles estavam comentando no capítulo passado? Vocês lembram? O romance de Alfredo. Romance de Alfredo, né? O problema que ele teve enquanto encarnado com a própria Ismália, em que a Ismália foi acusada de adúltera, né? Por um amigo, muito amigo, né? E aí desenrolou-se uma série de acontecimentos, até que ele se separou da Ismália, a Ismália voltou para a casa dos pais, depois morre de uma terrível doença, ele vai para a Europa, depois volta, tenta pedir perdão, né? Porque ele acaba descobrindo, através do próprio amigo que estava no leito de morte, de que ele tinha armado tudo. Ele ainda tenta pedir desculpas, ou perdão, porque desculpa ninguém dá desculpa, ninguém tira a culpa de ninguém. Ele foi lá pedir perdão, mas tarde demais ele também acabou se adoecendo e morrendo. Então, com a chegada de Ismália, eles acharam melhor não continuar com aquele assunto, para não criar nenhum tipo de constrangimento. Não que criasse constrangimento em Eulália, porque Ismália é um espírito mais evoluído, ela entenderia que a história está sendo contada para auxílio, né, para entendimento de quem está ouvindo. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador, no caso o Alfredo: "Que me diz da continuação de nossa viagem? Estimamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta." Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: "Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui." Pernoitarem, olha, o espírito dorme, né? "Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento." Tempestade magnética causada não só pelos que estavam nas linhas de fogo, mas principalmente pela palavra e o pensamento. Então a gente volta a bater nessa tecla e eu às vezes me torno até chato. Muito pior do que uma ação, às vezes a palavra e o pensamento têm o mesmo poder de causar um estrago. Porque quando você fala uma palavra, algo ruim, quando você ofende uma pessoa, quando você fala alguma coisa de ruim para uma pessoa, às vezes é pior do que se você desse um tapa. Porque a palavra às vezes machuca por dentro, né? E o pensamento, mas ela não está ouvindo, você que pensa. Quando você emite um pensamento para alguém, essa pessoa recebe esse pensamento. Se for um pensamento bom, melhor para ela. Se for um pensamento ruim e ela não se proteger, ou seja, ela não tiver uma condição de
elevar os pensamentos e estar sempre protegida dos maus pensamentos, ela pode se adoecer, pode causar um problema para ela. E isso causa também na egrégora ao redor do planeta, né? Que é uma tempestade magnética que ele está colocando aqui. Quem não luta nas ações bélicas, lembrando que ainda estamos durante a Segunda Guerra Mundial. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Acho interessante esse parágrafo, porque quantas e quantas vezes a gente brinca, né? Brinca sério, né? Que nós temos que escolher melhor os programas que nós assistimos. Porque quando nós assistimos um programa, um jornal que só fala de problemas, de doenças, de crimes e tudo, o problema não está no jornal em si, tá? Porque o cara está lá para informar, né? O problema está em como você trata aquela informação. Se você leva aquela informação, como por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa, aleatoriamente, então uma pessoa invadiu um colégio no Canadá, não é bem aleatório porque aconteceu, e matou alguns alunos. Qual o sentimento que isso traz para você? Eu gosto do Arlindo porque ele é o exemplo vivo, fala. Hoje eu tava... Não, fala a primeira palavra que você... Não, esquece. O ódio lascado. É, o ódio lascado. Aí hoje tava dando aquele Joel, aí que os caras foram assaltar o cara e atiraram na cabeça da filha dele. E eu já espraguejei, né? Já enfraguejei. Tanto que eu tenho que pedir desculpa pra Suzy, cara, porque a Suzy fala, lindo, não veja esses programas. Então você que está ouvindo, que você ouviu o relato do Arlindo, e obrigado Arlindo pelo relato, é disso que eu estou falando. O problema não está no programa do Joel da Atena, né? Ele apresenta o programa, ele é pago para isso, né? E ele apresenta as notícias. As notícias acontecem, o jornal não está ali para ficar passando, dourando a pílula, como dizem. O que você não pode é ter essa sensação, esse sentimento de ódio lascado, como disse o Arlindo. Não é essa a sensação que você tem, porque quando você tem esse pensamento, você está trazendo, você acha que esse pensamento vai alcançar, pode até alcançar a pessoa que fez isso, claro que pode, mas vai alcançar você primeiro. Quando você tem um pensamento de ódio por alguém, raiva, ódio, a primeira pessoa que sofre com isso quem é? É você mesmo. Mazia, úlcera, gastrite. Vou fazer um comentário, talvez auxilie no entendimento. Esse teu pensamento pode, que nem ele falou que pode alcançar e deve alcançar a pessoa que fez, também vai alcançar aos espíritos que partiram com o atentado. E eles já estão com ódio, eles vão ficar com mais ódio ainda, porque você alimentou isso para eles. O mais interessante nesse momento era fazer uma oração e pedir perdão, que eles perdoassem o que aconteceu, que tudo na vida tem um motivo para acontecer. Nada acontece por acaso. A lei da destruição, né, no livro dos Espíritos, relata bem isso. Então, assim, você tem que ficar consternado, triste, por quem se foi, né, por quem tomou tiro, por exemplo, e mais triste ainda por quem cometeu o crime. Em Santos tivemos agora, ontem, né, aconteceu um rapaz que matou uma ex-namorada e se suicidou. Eu comentando isso hoje com um amigo, falei assim, fiquei com muita consternação, muita pena da moça, e mais pena ainda do rapaz. Eu sei que é ruim usar o termo pena, mas é por falta de outra palavra no momento. Porque ela, com certeza, vai receber um tratamento adequado. Ele também, só que dele vai demorar um pouco mais, porque ele está indo como suicida. Né? Então, o problema não está em você assistir o Jornal da Atena, em você assistir o Cidade Alerta, em você assistir Fantástico, não importa o programa que você assiste, Big Brother, não importa o programa que você assiste, não importa o tipo de notícia que ele te dá, o que importa é como você filtra isso, que é aqui, ó, você começa comentando a situação. Eu tenho um conhecido que a primeira coisa que ele faz quando chega na empresa é falar tudo o que ele viu no jornal, mas só do lado ruim. Nunca vi ele chegando e falando, pô, você viu aquela médica brasileira que descobriu uma vacina, não, um remédio, né, uma cura, entre aspas, né, uma melhora para quem tem tetraplegia?
Não, você não vê ele falando isso. É algo que não. O tímido, cara. Só fala o ruim. Ele não chega assim, que nem na Coreia do Norte, desculpa, na Coreia do Sul agora, inventaram também, um médico descobriu a cura para um determinado tipo de câncer. Na Itália, na Espanha, um cientista espanhol descobriu a cura não é bem a cura, mas eu acho que o termo acho que é esse, do cólon, do câncer de cólon. As notícias boas, as pessoas às vezes não comentam. Por quê? Porque não dá ibope. É a mesma coisa de jornal, né? Não põe a notícia boa, ele põe a ruim, porque vai chamar atenção. Porque notícia ruim chama atenção. Mas por quê? Porque a gente gosta. Né? A gente gosta, entre aspas, da desgraça. Entendeu? A gente tem que mudar essa forma de pensamento. Quanto mais a gente... Como eu digo, o problema não está em você ver. Eu às vezes estou lá em casa, estou jantando, ou estou fazendo alguma coisa, trabalhando, a TV está ligada, às vezes eu não estou nem ouvindo o que está falando. Principalmente quando é jornal. Às vezes eu não vejo jornal, mas às vezes está lá, né? E às vezes vê a notícia e fala assim, eu comento com a Suzana e falo assim, nossa, que coisa, né? Que coisa triste o que aconteceu. E só. E como disse o Silvio, pedir uma oração pelo que aconteceu. Fala, Silvio. Então, voltando ao tema ali, sim, a importância de comentando a situação. Isso é crucial, que nem você vê. Fala noticiário da guerra da Rússia, não. Rússia e a Ucrânia. E a Ucrânia. Todo mundo, não, porque o Putin, porque não sei o quê, porque o outro. Isso você está alimentando direto a ação dos espíritos que desejam esses conflitos, entendeu? Às vezes é pior, que nem o Messias falou, é pior esse pensamento, esses comentários, do que quem está morrendo lá na guerra. Às vezes se torna pior. Sim, a gente vai chegar lá. É importante citar, que eu não vou dar nenhum spoiler, mas quando a gente fala de oração, no nosso lar, várias vezes eu citei uma passagem sobre uma subida de luz, que vai acontecer aqui nesse capítulo. Eu não vou falar, quando o Messias chegar lá, ele vai comentar bastante, eu acho, sobre isso. Olha lá, então continuando. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando espiritualidade superior. Então você vê que o número de pessoas que cultivavam espiritualidade superior era pequeno, perto do enorme número de pessoas que continuam cultivando zero espiritualidade. Não estou falando de religiosidade, que é diferente, né? Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Você pode ser religioso e não ter espiritualidade nenhuma porque você, sabe, sai da igreja, do culto, do centro espírita, e na rua, no primeiro contato com um amigo, você viu aquilo que mais um CPF cancelado. Bem feito. Você pode ser até religioso, mas você não é espiritualizado. Deixa eu continuar, senão depois você fala. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Interessante, é natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Melhorou alguma coisa daquela época para cá? Muito pouco. Muito pouco. Parece que você está lendo isso, parece que você... Estamos falando de agora. Porque a gente está sempre nesse círculo, né? Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Porque Alfredo e André Luiz não estão acostumados a essa imagem, essa sensação que eles teriam. Aniceto não, já não é a primeira vez que ele faria isso. Tem razão, concordou Aniceto. E esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos irmãos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano
não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Você vê que tem uma equipe que trabalha para nos auxiliando na limpeza dessa egrégora negativa, né? E eu gostei dessa relação de tratar a gente como eterna criança, porque criança é assim, né? Criança bate o pé, reclama, né? Não entende por que as coisas acontecem, né? Acha que tudo vem fácil. Criança é assim, né? Não adianta você querer falar para uma criança determinadas coisas que ela não está preparada para entender. É normal. Não adianta eu chegar para o meu neto de 2 anos, e falar para ele: Chay, vamos conversar sobre a evolução espiritual da humanidade. Não dá. Não dá. Ele não está preparado para isso. Espiritualmente também, né? Tem gente que está mais abaixo, tem gente que está mais acima, né? Sim, tem gente que está mais... Uma caminhada, né? Nós estamos numa caminhada. Que nem uma criança, não é? Igual uma criança. Só que muitos de nós, se não a maioria, continuam... Sabe quando você anda numa esteira elétrica? Você anda e não sai do lugar. Não chega a lugar nenhum. É porque ela ainda não está preparada. Às vezes está, mas é que a gente tem o véu do esquecimento, então a gente não... Quantos casos nós vimos nos capítulos... Você não estava aqui, Sônia, não sei se você assistiu às primeiras aulas, de relatos de trabalhadores e mensageiros que estavam super preparados e enfiaram o pé na jaca. Ah, sim. E fracassaram enormemente. Então, preparados a gente até está, né? Sim. Só que a gente tem o véu do esquecimento para que a gente tenha mérito na nossa evolução. Porque seria muito fácil a gente vir sabendo o que tem que fazer. É muito fácil. Que mérito nós teríamos? Nenhum, né? Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Isso a gente nunca pode negar. Quando Jesus disse, sois Deus, significa que dentro de nós temos aquela centelha divina, né? Como o Silvio falou muitas vezes no web ano passado, que nada mais é do que as leis divinas, o que é certo e o que é errado. Nós temos isso dentro de nós, a gente não pode alegar ignorância, né? Mas a gente que está estudando, a gente não pode negar que a gente não sabe, né? A gente tem a gente que está estudando, né? A gente que está lendo, que a gente já tem um certo conhecimento, a gente não pode alegar mais que eu não sabia. Tem que evoluir, né? A gente tem que evoluir. Eu tenho que evoluir. Messias, só uma palavra. Fala. Tu vê que eu já tô evoluindo, né? Que eu falei ódio lascar. Eu podia ter falado outra coisa. Já tô evoluindo. Esse irmão do Arlindo é terrível. Não. Uma outra frase que eu quero que fique bem gravada aqui, ó. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Ou com bonecos, né? G.I. Joe. Joga pra lá, joga pra cá, arranca um braço, quebra, depois bota o braço no lugar da perna, a perna no lugar do braço, fica aquele boneco todo, né? É isso que a gente faz. A gente brinca com os nossos patrimônios da civilização assim, com guerras, sabe? Invadindo países que a gente não tem, ficando lutando por causa de pedaço de areia. Claro que a gente sabe que estão lutando pelo que tem lá embaixo, que é petróleo, em muitos lugares lá no Oriente Médio, mas brigar por nada, porque a gente vai morrer, quer dizer, esse corpo vai morrer, a gente vai embora e não vai levar nada daqui, só vai levar o que a gente é. Então por que ficar brigando por causa de nada? E outra coisa que me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês, Epidemias. Invisíveis ao olhar humano, né, nas tormentas magnéticas, não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. A gente passou por uma epidemia há pouco tempo, né? Em 2019, a Covid. Foi um mal necessário, de novo, a lei da guerra, a lei da destruição. Porque houve uma separação de joio e de trigo, né? Muitos de nossos amigos que desencarnaram por causa da Covid, talvez precisassem passar por ela para uma depuração e desencarnar. A gente fica triste, chateado, né? A gente fica com luto e tudo. Inclusive,
com respeito a quem perdeu parentes, né? A gente tem que respeitar essa situação. Mas, por que a Covid veio? Porque a Terra precisava de uma parada. O mundo precisava parar. Uma chacoalhada, né? De uma chacoalhada. Durante a Covid, todos os rios se limparam, o oceano ficou limpo. O Tietê ficou limpo. O ar ficou limpo. Dizem que agora ela não, dizem que agora também estamos dizendo que vai ver se está né? Isso. O DIPA, não, o DIPA acho que está contido lá. Se Deus Por isso quiser, que ele fala ali, faz e desfaz os patrimônios da civilização. E as penúrias da também. guerra. Por que as guerras são... Por que uma pessoa, simplesmente um líder, cisma de fazer uma guerra? Ele acorda um dia e fala assim, não estou fazendo nada, né? Vou entrar com guerra ali. Vou fazer uma guerra. Não! Porque ele é alimentado por espíritos que querem a guerra, que querem essa destruição. E esses espíritos são alimentados por quê? Por quem, aliás? Por nós, pelos nossos pensamentos. Então, quando a gente fala da guerra, que a culpa é do cara que invadiu, a culpa é toda nossa também. Nós temos que dividir essa culpa com ele. Porque não somos nós que estamos puxando o gatilho, não somos nós que apertando o botão da bomba, não somos nós. Mas nós ajudamos com os nossos pensamentos negativos a alimentar essa egrégora, que se traduzem em penúrias de guerra e de epidemias sem conta. Então a gente não pode falar que, eu não tenho culpa disso. A gente tem que mudar a nossa forma de pensamento. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pôde imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Então, vocês se lembram que nosso lar recebeu uma leva de espíritos que que morreram por causa da guerra, mas por auxílio, recebeu uma leva pequena. Apesar de ser muito grande, foi uma leva pequena, porque o grosso estava nas colônias europeias, né, nos postos de socorro ao redor da Europa. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os espíritos mais elevados, eles sofrem com a nossa tristeza, sofrem com o nosso padecer. Aos terríveis bombardeiros na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Então, metade veio para os núcleos de postos de socorro da América. Da América, quando a gente diz, das 3, tá? Vieram para cá. Temos aqui o nosso campo de concentração, com mais de 400. Viu que ele usou o termo campo de concentração. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente, indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Por quê? Vamos entender. Ali nos 400 devia ter judeu, alemão, inglês, holandês, francês, italiano. Várias raças, várias etnias. Né? Eu falei italiano, espanhol. Então deviam ter várias etnias. Como é que se conversavam, né? Porque a colônia está no Brasil, né? A não ser que tivessem tradutores, intérpretes lá. Como é que eles faziam para conversar com esses espíritos? Mas eles falaram ainda, que eu ouvi com o meu intestino, que eles matam as outras. Aí eu vou chegar lá. E aí me ajudavam. Ela quer me derrubar. Calma. Não dá spoiler. Eu mesmo vou ficar até quietinho aqui para ninguém. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro e um instrutor com quem nós possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto,
porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Então a gente tinha um enfermeiro tradutor, né? Por quê? Pô, mas o espírito pode se comunicar por pensamento, e o pensamento não tem idioma, né? Mas lembrando que nós estamos numa colônia, num posto, perto da crosta, onde os espíritos desencarnados ainda estão muito próximos da matéria e eles não sabem ainda conversar por pensamento. Inclusive o Alfredo não era tão evoluído assim. Ainda estava... Alfredo e André Luiz ainda não sabem conversar assim. Eles podem até ouvir, mas eles não sabem conversar direito por pensamento. Então, e esses desencarnados que vinham da guerra, muito menos. Então precisava de um enfermeiro tradutor para passar as necessidades. Olha, atende aquele lá daquela forma, aquele lá daquela forma. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões de conflito, né? E aqui a gente está tendo uma pequena cena deles conversando sobre isso, né? Olha a resposta. Alfredo sorriu e explicou: nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perderam o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas, quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Exatamente o que você falou antes. Então eles eram tirados daquela região para que os pensamentos de angústia deles não piorassem a situação lá, né? Eles iam para cá, eram protegidos de alguma forma, o posto de socorro tem uma proteção magnética de alguma forma, então 50 pessoas dava para eles no posto de socorro controlar. Nesse tem outros postos, cada um recebia a sua cota, né? Nesse inteirinho, Aniceto interveio esclarecendo: em balde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. De que país ele está falando? O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria a Alemanha. A neutralidade é um mito, o insulamento de uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Está aqui a imagem da guerra. Então, não existe neutralidade. Todo mundo é afetado de uma forma ou de outra. Nós somos afetados. Todos somos afetados. Todas as desgraças, as tristezas, a gente é afetado, eu acho. Porque nós ainda temos há 2 anos uma guerra lá, Rússia e Ucrânia. Não, mas temos outras menores também que, né? Nós temos as nossas guerras diárias aí, né? Se a população tivesse se voltado para pensamentos positivos de amor ao próximo, e esses pensamentos fossem jogados como energia para o espaço, com certeza alcançaria os dirigentes que estão em guerra, e talvez essa guerra já tivesse acabado há muito tempo. Você sabe que... Peraí. Olha lá o irmão. Para de chamar de irmão. Todos nós somos irmãos. Você sabe como a gente é afetado tão grande... Fala, irmão da vida. Como a gente tinha sido, como afetou a mim, a minha filha tinha acabado de ir para a Europa, para a Irlanda. E aí, quando começou a guerra lá na Ucrânia, teve a primeira vez que o russo mandou uma bomba na usina nuclear lá. Aí até eu nem lembro o nome do repórter, eu não vi mais ele. Era um gordinho da Bandeirantes. E ele falou assim: e agora? O que vai acontecer? Meu Deus! Aí eu me desesperei,
porque a gente não sabia, eu não sabia a consequência que ia dar aquela, que nem foi Chernobyl, né? Aquela coisa nuclear, onde minha filha estava. Então, eu não dormi aquela noite. Eu fiquei enlouquecida. Até passar. Até passar. Não, eu ficaria igual, tá? Mas aí a gente começa a pensar. Não, mas na hora, né? A fé falar, meu Deus, o que vai acontecer ali? Aquilo não tem. E o cara falava, sabe? Mas sabe por quê? Eu fiquei louca. De novo, aquilo que eu falei no começo, a gente se deixa envolver pela notícia. Sim, mas a gente nunca viveu isso, não sabe o que está acontecendo. Não, eu sei disso. Para nós é algo assim, né? Que a gente não está entendendo. E você ainda tinha uma filha na Europa, como outras pessoas têm filhos na Europa. Eu fiquei doida. Eu sei que é fácil falar, né? Quando não se está no olho do furacão, como dizem. É fácil eu falar assim, o legal nessa hora, o ideal nessa hora seria você mentalizar Jesus, né? E entender o seguinte, que nada acontece por acaso. Não, calma, eu vou chegar lá. Nada acontece por acaso. Né? Que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Entendeu? E o que seria o ideal? O ideal, que você ficasse consternada, preocupada, mas fizesse uma oração. Orasse para que nada acontecesse. Não, e orasse para que as pessoas que estavam passando por isso, ou não só lá na Europa, na Irlanda, mas as pessoas lá na Ucrânia, que isso acabasse o quanto mais rápido, para que não afetasse o resto da população. Eu comecei a pegar o mapa e procurar para saber se a Irlanda... Mas você sabe que isso que você fez, e eu não estou aqui... Não estou aqui julgando, não. Mas isso que a gente faz, porque quer ver um exemplo? Tem nada a ver com guerra, mas só para vocês entenderem um exemplo engraçado. Você está dormindo de boa, aí você acorda no meio da noite com um piriri, com uma dor aqui, um negócio aqui, assim, sei o quê. Aí você vai para o toalete, banheiro, senta no vaso, começa a contar estrelas, porque você está morrendo de sono. E vem, né? Você tem o piriri, você tem a dor de barriga e tudo. Aí, o que você começa a pensar? Cara, será que é vesícula? Será que eu estou com um problema de saúde grave? Será que foi alguma coisa que eu comi? Será que você está vendo que você só começa a alimentar? Em vez de você focar, poxa, que acabe logo para eu poder dormir e descansar o corpo, né? Porque o que está acontecendo é o organismo está se limpando, né? O organismo está se limpando. Mas o que acontece comigo? A gente começa a pensar no quê? No pior. Será que, poxa, meu pai teve um negócio desses e era câncer? Puxa, não sei o quê. Será que, puxa vida? E não é assim. Foi um exemplo ridículo. Mas a gente sempre, quando a gente acontece alguma coisa, a gente sempre pensa no pior. Entendeu? A gente pensa, Deus da prova dele. A gente sempre, mas assim, não é com você só não. Mas às vezes eu também tenho que ficar me policiando, porque às vezes a gente, entendeu? Eu mexo com tecnologia, então quando às vezes eu vou num cliente novo, né, fazer uma instalação, às vezes eu fico 2, 3 dias repassando na minha cabeça tudo que vai acontecer e todos os problemas que podem acontecer, para se acontecer eu já sabia o que fazer. Sim. Sabe qual é o nome disso? Ansiedade. Preocupar-se com algo que nem aconteceu. Resumo, perco às vezes a noite de sono, vou lá para o cliente, não acontece nada, dá tudo certo, eu só perdi a noite de sono. Porque eu me preocupei com uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não impunha as armas destrói dons. Dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagaremos tributo, ou seja, todos nós estamos no mesmo barco. A gente pode não empunhar a arma, a gente não pode apertar o botão, mas a gente, com os nossos pensamentos, a gente alimenta isso.
Então a gente também tem a nossa parcela de culpa. Ou seja, pagaremos o tributo. É da lei divina que nos estendamos... Desculpa, acho que eu escrevi errado aqui, tá? É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial, a cada um conforme as suas obras. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Porque a justiça divina é assim. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente na semana passada em Alvorada Nova, que fica no estado de São Paulo. Foi aquela que estava pedindo socorro, né? Lembro, ela estava pedindo socorro. Foi começar a guerra. Que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançamos núcleos de espiritualidade superior. E vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações dessa guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Os planetas vizinhos criaram barreiras para que essa egrégora negativa não alcançasse eles. Né? Você vê como é intenso. Como é intenso, né? Seja Marte, Saturno, Júpiter, Vênus. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. De novo, cada um conforme as suas obras. Ninguém carrega uma cruz que não seja a sua própria. Espera só um pouquinho, ver se você me ajuda. Eu tentei lembrar ontem, quando eu estava lendo esse capítulo da Celeste. Esse termo, lavar roupa suja, está no prefácio do Emmanuel no nosso lar, não é? Tá. Eu ia procurar e acabei esquecendo. Tá no prefácio. Esse termo perigoso. Se eu não me engano, está assim. Eu acho que é prefácio do nosso lar. Sorrimos todos com essa comparação, ou seja... A gente não fala, né, que roupa suja se lava onde? Em casa. Então, cada um que lave a sua roupa suja, ou seja, a gente que lave a nossa. Até quando eu li o capítulo hoje, eu li no André Ruiz, né? André Luiz Ruiz. E aí teve uma hora que ele falou, eu não lembro direito como que foi, que um deles falou assim, por que eles fizeram a guerra? Nós não temos nada a ver com isso. Mas temos, né? Não é gozado, não sei agora quem falou lá dele. Ele deve ter feito isso como um tom de brincadeira. Eu não assisti hoje. Por que não ficam lá? Agora a gente tem que receber aqui. Ah, não, sim. Os dos outros planetas, sim. Os outros planetas, sim. Porque a gente, assim, primeiro que a gente... Por que eles fizeram a densidade do nosso planeta é diferente da densidade dos outros planetas. Então, essa densidade dessa energia que circunda o nosso planeta já faz mal para nós. Poderia fazer bem pior para eles. A gente não tem essa noção de densidade, como é que funciona, né? Nós, por exemplo, não viveríamos em Marte, porque a gente não aguentaria, né? A pressão em Júpiter, você não dura nada, né? Ia ser esmagado em Júpiter. Tem uma sonda russa que foi a única que bateu o recorde de mais tempo em Júpiter, se eu não me engano. Ela ficou em torno de 23 minutos funcionando. Depois ela foi esmagada pela pressão. Ismalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. E agora tem atenção agora que eu vou falar. Agora vem a voz da sabedoria. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro, à cruz, né? Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. Resumo, a gente anda numa esteira, né? A gente é curado todos os dias, ou todas as oportunidades que nós temos de reencarnar
o espírito é tratado, preparado, cuidado para que agora, enfim, você vai conseguir. No próprio dia a dia nosso, que nos dá a oportunidade que a gente... Sim, o próprio dia a dia. Santo Agostinho falava, né? Chico falava isso. O dia que vem é mais um dia, uma nova oportunidade de você corrigir os seus erros. Fazer coisas boas e não repetir as erradas, as más. Às vezes a gente fica tentando corrigir o erro e esquecemos de abrir uma página nova. Tem uma colocação que eu acho interessante. Fala muito sobre a nossa mudança interior, né? Reforma íntima. A gente acha que reforma íntima é a gente corrigir os erros realizados. Não é. Reforma íntima é você entender os erros e não fazê-los novamente. O que Jesus falou quando curava? Vai, não peques mais. Né? Primeiro ele perguntava o que queres que eu faça. Então ele trazia para a gente o que você quer fazer, o que você quer que eu faça por você. Né? Então ele fazia a gente dar um passo, para a gente não ficar no marasmo. Né? Aí ele falava, você quer que eu te cure? Então eu te curo. Vai, não peques mais. Então assim, toda vez, que o Silvio falou lindamente, todos os dias quando a gente acorda, é mais uma oportunidade da gente iniciar nossa reforma íntima. Né? E não é se culpar pelos erros cometidos, ficar se martirizando, sabe? Amarrar silício na perna, ficar dando chicotada. Não é nada disso. Reforma íntima a partir do momento que você abraça a reforma íntima, é saber que você vai cometer erros, porque a gente comete os erros. Mas ter certeza de que os erros serão corrigidos assim que possível, se você cometer algum. E se vier um pensamento negativo, um pensamento que não coaduna com a evolução espiritual, que você já na hora, opa, isso não me pertence mais. Isso é, na minha visão, reforma íntima. Isso é você fazer a sua reforma íntima. Jesus, Deus não espera da gente grandes obras. Ele não quer que a gente saia construindo um prédio ou construir um grande centro espírita, vão ter 10 andares, cada andar. Não é nada disso. São coisas pequenas. Eu lembro se foi do Haroldo ou do Jorge Lavado, mas foi do Haroldo. Ele disse ele fez uma colocação muito boa. Não deveria ser reforma íntima. Reforma é quando você está reformando uma coisa. Tem que ser uma transformação íntima. Isso, perfeito. Em vez de reforma íntima, é uma transformação íntima. Pegar tudo que está no passado e mudar. Não dá. Ninguém pode voltar ao passado, né? Como é que o Chico falava? Ninguém pode voltar ao passado para corrigi-lo, mas pode abrir uma nova página. Isso, fazer o dia que nasce é uma nova página em branco que você escreve de acordo com você achar conforme você passa o dia, né? E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com o Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Isso aqui significa que a gente repete tudo. Ai de vós, fariseus, que conhecem a lei e não fazem nada. Dois parágrafos maravilhosos desse... Quem são os fariseus? Nós. Porque nós conhecemos a lei divina, nós sabemos o que tem que fazer, nós temos certeza do que é para o que é certo e o que é errado e continuamos não respeitando a lei que a gente conhece. Quem é que põe o Cristo na cruz? Quem é que no julgamento de Pilatos pede pede Barrabás em vez de Jesus todos os dias? Nós. Todos os dias nós pedimos, soltem Barrabás. Mandamos Cristo para o madeiro todos os dias, quando nós fazemos o que não é correto, quando nós temos pensamentos que não é correto. Essa frase é engraçada, porque
Eu fiquei com isso muito tempo na cabeça, quando eu acabei esquecendo de onde ela era. E eu sempre repito. É lindo. Eu tive numa segunda-feira, terminando os trabalhos, aí pediram para mim fazer uma oração, e eu usei justamente essa frase, mas eu não lembrava de onde era. Quando eu reli o capítulo, eu falei, caramba, era daqui. Como a gente lendo, a gente vai absorvendo os conhecimentos. Entendeu? A gente pode não gravar, que nem eu não sei gravar. Pergunta do Livro dos Espíritos 976. Eu só lembro duas. Eu não consigo gravar. Eu só sei a primeira e a Mas eu sei que contém um material ali dentro, entendeu? Alguma... A primeira, que é a primeira Deus, é fácil, né? e a 919, que é a do Santo Agostinho. De Santo Agostinho. Bom, encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer, no caso André Luiz, como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é a união à luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui, mais de uma vez, aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. Bristol, para quem não sabe, fica na Inglaterra. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras no seio da noite, porém destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos... Olha, não era um centro espírita? Nossa! Nossa, não era espírita? Não era um centro espírita. Era uma igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos de louvor. Para você entender que para a sua evolução espiritual, sua evolução individual, eu vou falar isso, eu já falei várias vezes, ainda necessitamos de igrejas, templos, centros espíritas, terreiros de umbanda, seja lá a religiosidade que você professe. Há de chegar um dia, amor, que nós não precisaremos nada disso, porque nós somos um templo vivo de Deus na Terra. Nós não precisamos disso. Assim, nós seremos templos vivos. Não, nós podemos... Eu vou até responder o que você já sei o que você vai falar. Pode falar que eu vou... Não, mas se todos nos reunimos para orar, e essa oração vai... Não importa onde a gente vai estar. Sim. Não importa se eu estou numa igreja. Importa a intenção e o que eu estou sentindo. Que nem eu já ia falar perguntar para vocês um dia. Que nem as madres ali da igreja São Judas, que elas ficam lá confinadas. Elas ficam ali orando. Por que o pessoal fala tanto delas? Porque madre, porque não sei. Mas elas estão orando, elas não estão fazendo uma caridade, ou devem fazer, não sei. Mas uma caridade maior que orar pelas pessoas, pelo mundo. Elas estão emitindo uma coisa maior ainda do que eu que estou aqui fora. E não estou presa. Sim, mas você sabe que a gente pode transformar a nossa casa num ponto de luz. Sim, mas no caso, se comenta delas. Não, elas é onde acharam, é onde elas tiveram. O que o povo comenta, né? Elas são freiras enclausuradas, por causa são carmelitas, né? Por causa da fé que elas professam. Bom para elas, elas trabalham a religiosidade daquele jeito e fazem um trabalho belíssimo. Sim, elas estão orando pela humanidade. Fazem um trabalho, porque elas oram pela humanidade e por todos. Mas, como eu disse, cada um de nós pode transformar a nossa casa num ponto de luz. De que forma? Evangelho no lar. Que eu sei que todos aqui fazem. Evangelho no lar. Não. Mas eu vejo a minha e faço com ela. Todos os olhos. Você faz o quê? Eu escuto a Ana falando. A Aninha, mas você pode fazer, né? Mas faça com a Ana, não tem problema nenhum não. Mas o Evangelho no lar é uma ferramenta poderosa. Quantas pessoas estiver em casa, os copos de água na mesa, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiver Evangelho, pode ser a Bíblia. Pode ser um livro Boa Nova, pode ser... Não importa.
abre aleatoriamente lá um capítulo, lê, faz um pequeno comentário, faz uma prece de abertura, lê, faz um pequeno comentário, faz uma prece de oração, todos os dias em determinado horário faça. Menos as segundas-feiras às 8 horas, que é dia de palestra aqui no centro. Brincadeira. Não, mas assim, faça, tá? Faça, porque o evangelho... mas meu marido não quer fazer. Não tem problema. Faz você sozinha. Minha mulher não quer fazer. Não tem problema, faz você sozinho. Faz, entendeu? Eu tenho um exemplo de uma amiga que o marido nem os filhos faziam. E ela fazia sozinha. Todo dia, ela marcada, ela fazia. E deixava os copos na mesa para todos. Eles não faziam, mas iam lá beber o copo, né? Não creio em bruxas, pero que ai, né? Então elas iam lá beber um copinho. Hoje, aí depois foram os filhos, para ver que paranauê é esse que a minha mãe faz acho que é sexta-feira que ela faz, ou sábado, eu não lembro, que ela faz. E aí eles começaram a fazer com ela. De repente o marido ficou assim, eu não vou ficar sozinho na sala, né? Aí começou a fazer também. Hoje todos fazem, e os meninos pequenos, inclusive, comentam. E lembram, inclusive, quando está chegando o horário, ela fala assim, mãe, está quase na hora da nossa reza. Eles brincam, né? Falam que é reza, é o termo deles. Então, assim, o evangelho no lar é uma ferramenta que você tem para você transformar o seu lar em ponto de luz. Muita gente reclama, no meu lar só tem briga, só tem... O que você alimenta dentro da sua casa? O que você traz para a sua casa? Que pensamentos você emana, né? E quando fizer a oração de encerramento, pede pelos vizinhos. Mesmo aquele vizinho que você atravessa para o outro lado da rua, mas pede por ele. Uma criança que ela grita. Pede por ela também. Toda vez que ela começa a gritar, ela vai começar. Então assim, eu vou orar por ela. Porque aí eu peço, não para ela parar de gritar, mas ajudar o pai e a mãe dela. É que às vezes ela tem cólica, tem criança que tem cólica. Não, é que ela dizem que ela tem uma autista. Então tá. Então, que dê força para o pai e para a mãe. Porque senão eles, coitados, nunca eles vão gritar. Você não escuta eles, não, só a criança. Próximo. Estamos acabando. O ministro do culto lera a passagem dos Atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite, na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Aliás, essa história é verdadeira, tá? Quando teve o bombardeio de Bristol, o bombardeio na Inglaterra, a cidade inteira foi destruída, menos uma igreja. Podem procurar. Nosso chefe mandou que nos conversássemos de pé. Que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas, que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construíram os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificaram na terra os abrigos antitrevosos, que são as igrejas, os templos, as casas espíritas. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Essa frase a gente tem que trazer para nós também, diariamente. Porque às vezes a gente fala assim, por que eu? Por que isso acontece comigo? A gente adora reclamar. Chico já falava que nós somos uma assembleia de queixosos. Por quê? Só que às vezes, um sofrimento que você não entende porque você tem, pode virar algo melhor. E eu não vou aqui repetir a frase do Candinho, né? Mas, toda vez eu falo, tudo que é de ruim na vida da gente é para melhorar, né? Então, assim, às vezes a gente não entende o porquê, mas é preciso, às vezes, ter algum tipo de problema para resolver uma situação. Quantas pessoas, às vezes, não estão ligadas a alguma fé, seja lá qual for a fé que ela professa, e aí precisa vir uma doença para ela retornar ao caminho da fé, né?
E aí, não, a cura é dada de acordo com o merecimento, né? Mas você às vezes ora porque ora, só que depois, quando está bem, esquece. E aí é que está o nosso grande erro, né? Quando a gente teve a Covid, né, que a gente teve como eu disse, o planeta passou por uma reciclagem geral, era para quando a gente voltasse diferente. Muitos voltaram. A caridade entre as pessoas, a fraternidade melhorou muito. Quantas pessoas jovens não iam no mercado para idosos que não podiam sair de casa? No meu prédio tinha isso direto, né? Então, nós, quando eu digo nós humanos, nós seres humanos, nós espíritos encarnados, nós somos bons por natureza. Nós somos espíritos bons. É que às vezes a gente se esquece disso. Fala. Só para fazer um comentário sobre o início às vezes, né? No começo da frase, às vezes. Porque tem muitas pessoas que acham que para você evoluir você precisa sofrer. Não. Isso não é uma verdade. Você não precisa reencarnar e matar teu pai para você saber o que acontece. Aí volta. Aí você já matou sua mãe, então você agora volta e mata a sua... Não. O exemplo de vida dos outros serve de lição para nós. Nós temos que ficar muito atentos ao que a gente vê, ao que a gente passa, para justamente aprender a lição. Encerramos o capítulo por aqui e vamos à questão de interpretação. Vai lá, lindo. Segundo o diálogo apresentado no texto, qual é uma das principais consequências espirituais da guerra para a humanidade? Opção A. A guerra afeta apenas os países diretamente envolvidos nos conflitos armados. B. Os desencarnados da guerra permanecem indiferentes ao ambiente espiritual da Terra? Não. A produção coletiva de pensamentos de ódio e discórdia gera desequilíbrios espirituais que atingem toda a humanidade? Sim. A neutralidade política das nações impede repercussões no plano espiritual? Não, né? A gente viu um capítulo que neutralidade não existe. C, Aline? C, todo mundo concorda que é a C? Vocês estão bons, hein? Vocês estão melhorando, hein? E aqui para lembrar a gente, né, que a gente estava falando em guerra, a guerra é resultado da predominância da natureza animal sobre a espiritual. Deus não deseja a guerra, ela é consequência da imperfeição humana. Os povos espiam coletivamente seus abusos. As tempestades magnéticas e desencarnações em massa são reflexos da inferioridade moral coletiva. Tá? Isso é um resumo da 742 a 745, quem quiser procurar lá no livro dos Espíritos. Como tem uma frase que diz, o rei sábio não almeja a guerra, mas quando vier a guerra ele vai estar preparado. Depois você apaga. A gente está falando para não ter guerra e também falar em guerra. Brincadeira, vai ficar, não vai apagar não. O rei sábio não deseja a guerra, mas está preparado para quando ela vier. Essa é a frase do Arlindo. O ideal seria que não tivessem guerras nunca, né? Nossas guerras diárias, né? A gente não precisa falar das grandes guerras. Nossas guerras diárias, né? A gente briga com o vizinho, a gente briga com o motorista do aplicativo, a gente briga com o entregador sei lá, do iFood. A gente briga, a gente parece que a gente tem prazer de colocar a nossa opinião, a nossa vontade acima dos outros. Não era isso que Jesus pregava. O homem mais importante que encarnou na Terra foi o mais humilde entre todos. Quem foi? Jesus Cristo. Ele pregava humildade. Então, para que arrogância? Para que vaidade, orgulho? Para que isso? Isso não leva a lugar nenhum. Ideia central do capítulo. Pensamento é responsabilidade. Você é o que você pensa. Guerra começa na mente. A humanidade é uma família espiritual. Todos nós fazemos parte da grande família espiritual. Até aquele vizinho que você não gosta, o cunhado, todos. A verdadeira proteção nasce da vigilância, do amor e da oração sincera.
Todos os dias a gente acorda, com a possibilidade, com um livro em branco, para a gente começar a nossa reforma íntima. Como bem disse o Silvio, e a gente falou aqui, reforma íntima não é você corrigir os erros passados. Se você puder, beleza. É você começar uma vida nova daqui para frente. Isso é iniciar a reforma íntima, na minha visão. E vou deixar uma pergunta para vocês. Para vocês, nos seus dia a dia, a prece é hábito ou é recurso de emergência? E não precisa responder. Cada um pensa e responde depois no grupo se quiser, analisa. Como é que você usa a prece e a oração? Você faz a prece todo dia, quando acorda? Você agradece o alimento da sua... Eu estou tentando me esforçar a fazer isso. Você agradece o dia que você teve e passa em revista o dia. Eu também estou tentando me esforçar, né? Para fazer isso todos os dias. Ou você só ora quando está com o dedo mindinho doendo? Aí eu vou orar porque estou precisando, né? Se todo mundo orasse todos os dias e mudasse a força de pensamento, posso estar enganado, mas eu aposto que não teríamos mais tratamento de desobsessão. Estou errado, Zé? Todos você está falando é a humanidade inteira. Todos. Todos. Só nós. Não, só nós não. A gente somos um grupo grande, mas estamos longe disso. Ainda estamos longe disso. Mas se a gente começar a transformar a prece em hábito... Ou seja, quando nós compreendemos o amor, a verdadeira doutrina, como a gente com o amor, só nós nenhum temos isso. Quer ver? Isso é verdade. Qual era a religião de Jesus Cristo? Quem quer arriscar isso? Nenhuma. O amor. O amor era... E aqui é só um desenho, depois quem quiser, está aqui a tempestade magnética, a responsabilidade coletiva, o socorro aos desencarnados, o poder da prece, a igrejinha lá, ó, né? A imaturidade humana, a guerra, tá? Só um desenho só para ilustrar. Próximo capítulo, o sopro. Não percam. Até a próxima. Não mostra. Muito bem.